Pá, agora sim. Guri, traz a pipoca e o chimarrão. Vamos escutar o podcast. Então é isso, pessoal. Começamos mais um podcast aqui do Pipoca com Chimarrão. E hoje eu tenho um convidado aí, que é o meu amigo de infância, o Matheus Quadros de Oliveira, carrapato nas cadeiras. Lembra, cara? Essa daí é clássica. Das antigas. Cara, comecei a conversar contigo no programa aqui e não tô mais reconhecendo tua voz, Matheus. Tua voz mudou completamente, cara. Então, né, já fazem alguns anos, a gente já tá com acima dos 20 anos de idade, a voz muda um pouquinho, né, mas eu acho que a nossa essência continua a mesma. Cara, eu acho que a última vez que eu te vi foi no meu casamento, né? Que depois eu vim pra Portugal e nunca mais a gente se viu, né? É verdade, é verdade. Eu vejo o restante do pessoal da tua família, mas tu faz muito tempo mesmo. Pois é, tem que vir uma hora me visitar aqui, mano. Ó, o convite é bom, hein? Não convida 2 vezes que eu vou. Tem que vir mesmo, cara. Pô, eu vejo tu indo aí pra China, Estados Unidos. Canadá também, ano que vem a gente volta pra lá. Pô, legal, né, cara? Tava falando com a Gabi ontem, sabe? Eu tava olhando umas fotos tuas no Stories, assim. Tu é um cara que eu tenho que admirar, velho. Porque eu lembro desde criança tu falando, cara, quero ser cientista, porque eu quero montar robô, quero fazer robô e não sei o quê. Lembra disso, cara? Eu lembro, eu acabava... Eu não sei se tu lembra que eu destruía uns carrinhos pra querer montar e fazer outras coisas mirabolantes. E uma vez foi até um dos teus carrinhos que eu desmontei. Sim, cara, eu lembro dele. Eu lembro até hoje dessa história. Tava chegando do prezinho, e aí eu vou nos fundos de casa, tá o Matheus e o Tota, que é o meu irmão, com umas marretas quebrando os meus carrinhos, assim. E eu, caramba, o que vocês estão fazendo? E vocês, não, mano, a gente vai montar um robô, cara, muito mais legal que esses carrinhos. Eu, caraca, Esses carrinhos não estão com nada. Matheus, tu vivia quebrando os brinquedos pra tentar fazer robô, né? É verdade, é verdade. Mas hoje tu consegue, né, mano? Hoje eu não preciso desmontar carrinho pra fazer robô, né? Eu desmonto um próprio robô pra arrumar um outro. Pô, que legal, cara. Quer falar um pouquinho aí dessa tua questão aí com os robôs? O que é, o que vocês fazem, o que é a equipe e tudo mais? Claro, pode ser. Primeiramente eu quero agradecer, né, por estar no teu canal, fazendo parte desse episódio. Pô, mano, eu que agradeço, hein? É legal porque eu não imaginava que eu fosse fazer parte de um canal assim, ainda mais de uma pessoa que é tão próxima minha, né? Então me deixa satisfeito, assim. Bom, o que eu poderia falar do trabalho, né? A gente trabalha como um trabalho voluntário, na verdade. Então, esse projeto, que é a First Robotics, ela é para alunos do ensino médio focados em construir não só robôs, mas, de fato, instigar eles a seguirem a área da ciência, da tecnologia, da matemática, que, como é conhecido hoje, é o STEM, né? Então, a gente todo ano tem um tema diferente e a gente ensina aquele tema, a gente tem que construir um robô. Até o ano passado a gente tinha 6 semanas para construir robô desde o início do ano, né? Agora não tem mais um prazo fixo, assim, mas sim dependendo da regional que tu vai participar. Porque a gente tem competições, né, que a gente chama de regionais, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, na China, na Austrália, no México. Então, conforme o teu tempo, conforme a data da tua regional, tu vai poder construir o robô até lá. O mais legal dessa competição é que a gente trabalha com uma equipe de fato, né? A gente não pode simplesmente ser cabeça fechada e achar que vai dar tudo certo se eu fizer as coisas todas sozinho. Eu ali hoje sou mentor, né? Que é um professor na equipe, e a gente tem a responsabilidade, na verdade, de instruir os alunos. A gente não tem que fazer por eles, mas sim auxiliá-los, né? E é bastante bacana e gratificante, porque, por exemplo, semana passada a gente fez esse evento aqui no Brasil, depois de 10 anos que não acontecia, e a gente foi campeão, e tu vê a alegria das pessoas, né, se emocionando. É bastante gratificante, assim. A gente sabe que, por mais que seja um trabalho voluntário, por ser voluntário, na verdade, é muito mais gratificante, porque tu não recebe nada monetariamente em troca, mas emocionalmente e agrega nos teus valores, né? Então acho que isso aqui deixa a gente mais contente de trabalhar nessa equipe. Pô, mano, muito show, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que isso é uma questão pra levar pra vida, né, mano? A gente fazer o que a gente gosta. Sim.
é muito gratificante, né? Uhum. Ainda mais quando é um projeto, assim, né? Por exemplo, a minha vontade de fazer esse podcast pra ser um projeto em que eu vá me lembrar. É meio que um arquivo, tá ligado? Das coisas, das pequenas coisas que eu tive durante a minha vida. Sim. E eu quero trazer aqui pro podcast, entendeu? Uhum. Então eu fui e participei, chamei o Thiago Sartor pra falar sobre a infância. Também trazer outros assuntos que estejam, assim, que eu esteja pensando muito, né? Que daí eu convidei o Andy pra falar sobre redes sociais. O Estevão, de um filme que a gente vai fazer também, outros filmes e tudo mais. Uhum. Mas começamos com Poderoso Chefão, que é um baita de um filme, né, Sim. cara? Agora a gente, no dia de hoje, já vamos apresentar aí qual é o assunto da vez, né, cara? O assunto do podcast de hoje é PlayStation 1. Isso aí. Que é o nosso videogame querido, né, Matheus? É verdade, nosso xodó. Muitas histórias a gente tem com esse videogame, né? Eu lembro até hoje que quando eu tava sentado na minha cama lá, o meu pai trouxe esse videogame e ele mesmo jogava comigo um pouco. Daqui a pouco vocês vieram pra jogar comigo ali. E, cara, acho que a gente ficou uns bons anos jogando, né? Esse videogame, talvez uns 4, 5 anos com ele. E até um tempo depois eu ainda acabei vendendo pra vocês, né? Eu acho que foi mais ou menos essa história. Sim. Foi assim que aconteceu mesmo, cara. Eu acabei conhecendo o Play 1 porque a gente era muito amigo, a gente era vizinho, né? Exato. Tipo, acabava a aula, saía do colégio e ia pra casa do Matheus pra jogar Play 1, né, cara? Era isso aí. E aí, foi assim que eu acabei conhecendo o Play 1, cara. Pronto, tu ganhou do teu pai, né? E mais tarde, tu acabou vendendo pra mim o PlayStation 1 quando tu comprou o PlayStation 2, né? Isso aí. Bom, eu ia te perguntar, tu ainda tem o Play 1, mas tu vendeu pra mim, tu não deve ter mais, né, cara? Não tenho. Até pensei em comprar um. Eu fosse assim, nem precisava funcionar, né? Só por relíquia, mas no fim não fiz isso. Eu tive o 3 também depois, vendi. Depois disso não tive o 4 e vai vir sim, vou ficar sem videogame também. Não, eu acho que já passou a fase de jogar muito, assim, né? Talvez pra curtir de vez em quando. Mas agora é mais quando eu vou na casa de alguém que tem, jogar um futebol ali, né? Jogo de dois, um jogo de talvez de tiro, alguma coisa assim, mas não tenho mais aquela animação como era antes. Que era um vício, né? A gente tava sempre jogando. Aí, quando a gente era criança, não tinha muitas outras coisas, né, cara? Era a escola e brincar, tá ligado? Era isso aí, tem muita responsabilidade, né? A gente jogava bastante, cara. Eu tive o Play 1 e aí depois eu só lembro... Eu não lembro o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei se eu deixei na minha casa, o meu irmão continuou jogando e estragou, ou se ele vendeu, o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com o Play 1, tá ligado? Eu lembro que teve uma época que ele estragou, mas depois daquilo eu não sei mais, né? Já faz uns bons anos. Bem na época que tu foi me vender, estragou a fonte, lembra? Isso, verdade. Queimou a fonte. Aí o que acontece? O Andy, ele tinha um Play 1, só que acho que estragou o Play 1 e a fonte dele tava inteira. Aí ele me vendeu a fonte dele e daí eu comprei o Play 1. Tu deu uma baixada no preço, eu comprei o Play 1 e comprei a fonte dele. Verdade, foi bem isso daí. Cara, mas eu não sei onde é que foi parar esse Play 1, cara. Eu sei que a gente jogou muito. Sim, esse tá batido já. E, cara... Vamos relembrando aqui os joguinhos. A gente não vai falar muito, tipo assim, os jogos mais jogados do Play 1, ou que as pessoas mais lembram e tudo mais. Vai ser meio um episódio de nostalgia mesmo, onde a gente vai trazer aqui os jogos que a gente jogava, né, cara? Então vamos lá, cara. Começando com o clássico... que todo mundo já jogou, é impossível alguém não conhecer esse jogo, que é o Crash, né, mano? Verdade. E não só o Crash, como o Crash Corrida, né? Start your engine! Aquele lá a gente jogou bastante também. Sim, o 1, o 2, o 3 e o Crash Team Racing, que é o de corrida, né, cara? Exato. Tu lembra que, tipo assim, no Crash 1 tinha aquela fase do porcão, lembra? Do javali, que tu subia em cima dele. E aí era assim que a gente fazia pra jogar. Era tu, aí depois era a minha vez, aí era a vez do Tota. Só que o Tota, ele não era tão bom. Aí o que a gente fazia? Nas fases difíceis, era tu e depois eu. Tu, depois eu. Até a gente passar. Depois a gente deixava ele jogar, né?
Ele ficava um pouco mordido, mas eu acho que ele entendia, né? Ele era muito novo. Sim, cara. Aí, nessa fase do javali, lembra que uma vez a gente bem assim, não, Toto, é muito difícil, tu não vai conseguir passar. Aí ele, não, eu quero jogar, não sei o que, tal. Deu, tá, deixa ele jogar então, Matheus. Aí ele pegou e foi lá e passou da parte que a gente tava morrendo, lembra? Pô, a gente se quebrando e ele sem querer. E pior que foi muito sem querer, tá ligado? Porque Foi sem querer. O pulinho no negócio pra ele dar aquele pulo grande era muito difícil de acertar, tá ligado? Aham, e ele deu sorte ainda. Pô. Pois o 2 eu não lembro muito da gente ter jogado, cara. O 3 eu lembro que a gente jogava muito, lembra? O 3 sim, verdade. O 3 é aquele que tu entrava no dos portais, não era? Isso. Tu subia em cima do númerozinho da fase e depois tu entrava no portalzinho, né? Pra ir pro jogo e tal. Esse era muito bom, cara. O terceiro eu acho que é o melhor, assim, mais bem feito, né? É, eu acho que sim. Ele era mais jogado também. Sim. E o Crash Corrida, na época do Team Racing, eu acho que tu já não tava mais na tua casa ali do lado de... Tu não era mais meu vizinho. Acho que vocês já tinham se mudado pra casa nova. Sim, eu tava na 7.2 e tu ia lá jogar junto com o Toto. Sim. Tu já tava quase comprando o Play 2 já naquela época, né? Sim. Aí eu lembro que eu ia no final de semana pra tua casa e a gente ficava jogando, virava quase a noite jogando, né? Lembra? É verdade, lembro sim. Até tem uma fase que eu lembro até hoje, que era contra um alienígena, que tinha uma nave espacial, não era nem um carro. Era isso que eu ia falar, cara. É, aquilo lá foi demais, meu, porque a gente tava batendo a cabeça pra passar aquilo lá, e aí no fim, eu não lembro se fui eu ou se foi tu. Foi tu. Eu sei que no finalzinho, assim, tipo, faltava quase nada pra passar a linha de chegada e eu consegui passar ele e a gente ganhou, a gente ficou muito parceiro. Foi a primeira vez que a gente conseguiu virar o jogo. Não sei se tu te lembra, mas foi assim, ele era roubão, né, esse ET. Isso. Ele pegava e saía no 2, no 3, 2, ele já largava, tu tinha que esperar ainda, né? Uhum. E ele jogava tudo. Ele jogava TNT, jogava míssil, vários bagulho. E aí, cara, eu lembro que tu tava lá acelerando assim, e eu tipo assim, já era, mano, perdeu, ele tá muito na tua frente. E aí tu pegou uma caixinha, e a caixinha saiu um míssil. Uhum. E aí tu atirou o míssil e acertou ele. E ele, tipo, parou assim, ele parou na linha, mano. E aí tu pegou e passou e ganhou, cara. E a gente, pulamos assim de alegria, né, mano? Eu acho que aquele ali foi um dos dias que a gente mais ficou parceiro por ter passado algum chefão. Sim, cara. Foi difícil, a gente ralou pra chegar ali. Eu lembro que ia vários dias. A gente tava um tempão tentando passar ele e foi bem... Cara, não dá pra acreditar, mano, que tu acertou ali ele bem perto da linha, tá ligado? Sim, foi divertido, mano. Um jogo que eu lembro que a gente jogava muito, cara, que era o Tekken 3, lembra? Sim, eu acho que o jogo de luta, assim, que a gente mais jogou foi o Tekken, né? Foi o Tekken, cara. Pô, eu lembro nitidamente, cara. E a gente ia passando a fase com os bonecos pra abrir os outros bonecos, lembra? Isso, tinha vários personagens. Sim, eu lembro do dinossaurinho que a gente abriu. Aquilo era o mais engraçado. Pô, um dos especial dele era dar um peido, né, cara? É muito sem noção, mas era isso aí. Eu gostava de jogar com o Lau, tá ligado? Que ele era tipo Bruce Lee. Ele foi feito no Bruce Lee, né? Inspirado no Bruce Lee e tal. Também tinha um que era muito roubão, que era o brasileiro, o Ed. O Ed. Sim, ele era lutador de capoeira, né? Mano. Aí tu levantava com os pezinhos pra cima e ele ficava girando. Mano, não tinha como acertar ele, mano. E não parava. É muito difícil, né, cara? Pô, mas era muito show, cara. O outro que eu lembro também era um que parecia um alienígena. Era muito estranho. Eu não lembro o nome dele. Sim, cara. É o Shoitsu, um negócio assim. Ishimitsu, uma coisa do tipo. Ele era Ishimitsu. Ele era bem apelão também, até. Porque ele ficava em cima de uma espadinha uma hora e fazia várias coisas que era bem difícil de derrotar ele. Pô, também tinha o King, mano. O King, que era aquele que tinha uma máscara de onça, lembra? Sim, o King. Ele tinha uma máscara, o cara usava uma máscara. Eu sempre achei que ele era uma onça, meio homem, tá ligado? Mas é uma máscara mesmo. Depois, mais tarde, eu descobri que era uma máscara. É que o gráfico é tão bom que parece que é alguma coisa só, né?
Cara, um jogo que eu lembro também que a gente jogava pra caramba era o Tomb Raider. Nossa, com certeza. Eu acho que esse foi um dos que a gente começou a jogar mesmo, né? Além do Crash, acho que esse foi um dos primeiros. Sim, sim. É, cara, mas eu lembro que a gente não conseguia passar da segunda fase, né, mano? Eu lembro que tinha uma fase mesmo, não recordo qual, mas tinha uma fase bem difícil que até a gente desistiu, não sabe mais o que fazer, não vou mais jogar. Exatamente. Eu não lembro depois daquilo. Cara, é assim, é a fase dos macaquinhos, que no início tu pula assim e vai descendo um barranco assim. Uhum. E aí, cara, tinha uma fase que a gente abria a portinha, tipo uma portinha, a gente entrava dentro da portinha, aí começava a vir uns bagulho com uns espinhos assim. Uhum. E aí a gente tinha que sair da portinha pra passar os espinhos. E aí depois, mano, tu tinha que subir em cima do negócio e só apertar um botãozinho que ela se agarrava na cordinha e atravessava o rio. E a gente não sabia, a gente só pulava e caía dentro do rio, cara. E aí a gente desistiu de jogar por causa disso. Sim. Até não sei se depois, quando tinha o videogame, conseguiu passar essa fase, porque eu não. Cara, eu nunca consegui, mano. Sabe quando é que eu fui descobrir isso? Que era só fazer isso? Quando? Hoje. Sério, eu tava vendo. Eu tava pesquisando. Eu tava pesquisando sobre o jogo. E aí eu vi o cara, tipo, passando, cara. Antes tarde do que nunca, né? 10 anos depois, talvez mais. Pô, você é louco. Não, e ainda tinha a questão dela matar os macaquinhos, lembra? Sim, o negócio era meio macabro aí. Pô, mas tá certo, né, cara? O Mario matava a tartaruga e ela tava matando os macacos, né? Ele vai dizer que não pode, né, meu? Se o Mario pode. Cara, o jogo nostálgico mesmo, que eu joguei muito, velho, era o Driver. Nossa, esse aí também, que a gente jogou demais. Sim, cara, mas eu lembro que eu joguei muito, porque daí eu tinha comprado o videogame de Tim. Aham. E aí eu quase virei o Driver, velho. Eu não lembro se eu consegui virar ele, mas eu jogava muito pra ficar andando de carro. Eu gostava bastante de jogo de carro, né, de corrida. Sim. E eu pegava e ficava dando volta e volta. Acho que de missão mesmo desse jogo não foi muito, assim. Não, cara, era muito show. Eu lembro que a primeira fasezinha era tu dentro de um estacionamento e tu tinha que fazer vários negócios lá com o carro pra poder começar o jogo, lembra? Uhum, isso mesmo, começava no estacionamento. Tinha que fazer um 180, tinha que fazer 360, tinha que fazer vários bagulho, tá ligado? Esse jogo era bem bacana também. Acho que é mais conhecido nessa época ainda do que o GTA San Andreas, né? Também era de carro, mas não ficou popular nessa época. Sim, sim. É que o Driver também era 3D já e o GTA era 2D, né? Era visãozinha de cima. Isso, nessa época aí ainda era. E tu lembra daquele bugzinho, mano, que a gente descobriu? Eu não lembro se era no Driver 1 ou Driver 2, que tinha aquelas pontes levadiças que ficava levantando. Aham. E aí a gente acelerava com o carro, deixava o carro e saía do carro, apertava o triângulo e o carro entrava pra dentro da terra, lembra? Aham. Daí ficava andando lá por baixo, um negócio muito louco. Cara, e se tu não saísse do carro, quando ele caía, tu travava na terra, assim, ficava flicando, assim. Aham, bugando, né? Era muito tri. E eu lembro que no 2, tu lembra que tinha os carros escondidos? Os carros especial lá e pá. Não, esse daí eu já não recordo. Eu não sei se eu cheguei a jogar muito 2. Eu lembro mais do 1. Sim, eu lembro que tinha uns carros escondidos que tu ia, tinha um que era dentro de um estádio de futebol. Tu entrava dentro do estádio, descia lá onde vai os jogadores, e aí tu podia, tipo assim, tu chegava num carro lá e aí tu entrava dentro dele, mano. Esse eu não recordo mesmo. Era muito Eu lembro massa. só vagamente do estádio de futebol, assim, que eu entrava com o carro do nada lá dentro. E o mais legal era a gente tentando atropelar os bonecos entravam pra dentro dos prédios, passavam pelas paredes, lembra? Aham, melhor maneira de sumir, né? Era engraçado. É muito engraçado. O Matheus assim, pá, agora sim, ó, aquele ali, ó, tá bem no ladinho do muro, eu vou pegar ele. Daí quando passava, o cara entrava dentro do muro. Isso aí não incentivava a violência, não deixava. Não tinha como, né? Não tinha como. Ele era, como é que é? Era classificação livre, porque não tinha como matar os bonecos, tá ligado? Exato. E tu só andava de carro, não tinha mais nada pra fazer além disso, então era bem ok. Sim. Outro jogo é o Vigilante 8.
Sim, Vigilante. Esse eu lembro que eu jogava bastante na tua casa quando. Acho que eu morava lá ainda. Eu morava ainda lá na tua casa. Eu lembro. Era um joguinho, tipo, pra se divertir mesmo, né, cara? Tipo, não tinha muita moral, era explodir os outros carros e já era, não tinha muita. Né? Isso. Mas era divertido, Sim. né, cara? Dava pra passar bastante tempo. Esse a gente conseguia jogar de dois também, né? Sim, dava pra jogar, ficava na tela dividida. Era meio ruim de jogar, mas. Isso, mas a gente se divertia. Tem outro jogo também bem parecido com esse, que eu acho que era o Twisted Metal. Que era na mesma vibe, assim, de descarrinho, ficar se destruindo e tal. E o último que sobrevivesse ganhava. Sim, esse aí eu não joguei, cara. Esse tu não jogou, mas eu lembro que eu jogava na tua casa também. Talvez foi um pouco menos, mas teve um momento. Eu acho que esse aí tu tinha, só que... Porque eu lembro de ver tu jogando e tal, mas eu não lembro de jogar muito. Eu não sei se é porque eu não gostava muito, gostava mais do Vigilante, ou se é porque tu tinha e eu não tinha esse jogo. Eu joguei um pouco esse, na verdade, também. Foi mais o Vigilante que nos marcou mais, né? Daí a gente jogava o Vigilante, mas esse também não. Cara, tinha um jogo que eu jogava, que daí eu já tinha comprado de tio o Play. Era o Spyro 3. Sim, esse daí eu lembro que eu jogava muito. Do dragãozinho. Ah, cara, era muito legal, velho. Porque, pô, tu podia voar com o dragãozinho, cuspir fogo. Tinha vários, tipo, puzzle, né? Que tu tinha que fazer no joguinho e tal. Era bem legal. Esse não, eu acho que foi só na tua época mesmo. Mas eu lembro que quando tu já tinha, eu ia na tua casa e eu jogava ele. Tinha uma fase do skate, nada a ver. Tinha umas coisas bem aleatórias, na verdade. Mas era teste, né, mano? O Play 1 foi um videogame onde os caras testaram muito o jogo, né, velho? Sim, tinha muitos jogos do PS1. Eu acho que só não teve mais jogos do que o PS2. O PS2 teve mais de 10 mil jogos, assim, mas o PS1 teve muito. Ah, não, o PlayStation 2 foi, além de ser o videogame mais vendido, foi o que teve mais jogos, eu acho, né? Sim. A quantidade de jogos era absurda. Mas o PS1 serviu com bastante teste, porque tinha uns jogos que tu não imaginava, tipo, o dragão vai andar de skate, uns negócios muito fora da realidade, assim, né? Muito aleatório. Sim. O outro jogo, eu não sei se tu chegou a jogar esse, mas eu lembro que eu tinha um colega na escola que às vezes a gente ficava trocando o jogo também. E um dos jogos que ele me emprestou era o Clonoa. Eu lembro, o Bruno, né? O Bruno, isso, exatamente. Lembro, tinha na casa dele jogar esse. Mas eu joguei bem pouquinho também, era raramente quando eu ia contigo lá. Cara, eu joguei muito esse jogo. E esses tempos aí eu baixei um emulador e comecei a jogar o Clonoa. E eu não consegui passar de umas fases lá, mano. Ó, o jogo desafiador pra caramba, tá ligado? Esse jogo me lembra bastante, mais ou menos a mesma vibe, assim, de Mario, né? Ele era 2D e aí tinha que ficar fazendo as coisas sempre numa vibe de lado. Não, ele era um 2,5D que eles chamam. Eles chamam 2,5D porque tudo é construído em polígono, assim, né? Em 3D. Só que a câmera é fixa, daí fica 2D, tá ligado? Isso aí, então. E era muito legal o joguinho, velho. Só que era bem difícil, cara. Pô, eu não sei como é que as crianças jogavam. Eu lembro que quando eu jogava quando criança, eu fui bem longe, cara. Muito longe. Eu recordo que eu não jogava muito bem mesmo esse jogo. E aí eu deixava pra vocês, eu mais assistia do que jogava. Mas ele era difícil. Cara, um jogo que, cara, a gente jogou muito, eu lembro. Era o Tony Hawk, né, mano? Sim, esse aí eu acho que desde a época que eu tinha até que tu tinha, a gente jogou demais, né? Foi gastado por nós. Eu não sei se era o primeiro ou se era o terceiro, o Tony Hawk Pro Skater, que tinha uma música, aquela Superman. Não sei se te lembra. Cara, não lembro agora também exatamente qual, porque a gente jogou todos eles, né? Cara, eu acho que a gente pegou e jogou todos mesmo, velho. Que eu lembro que a gente gostava muito e a gente ficava passando e pegava pra passar as fases e fazia todos os negócios, jogava um contra o outro também. Ah, verdade.
eu lembro que nessa música do Superman, cara, quando tu ouve a música, mano, tu já lembra do Tony Hawk, é automático, tá ligado? Aham. Muito legal, velho. Não, eu lembro que tinha, eu não lembro exatamente qual deles que era, né? Mas tinha que pegar uma fita em cima de um prédio. E a gente ficou muito tempo pra pegar aquela fita. Aí do nada As fitas eram difíceis, mano. Era difícil. Aí eu sei que do nada eu tava jogando essa fase e tentando e eu consegui. E aí eu te falei que faceiro que eu tinha conseguido pegar aquela fita porque tinha sido muito difícil e tudo mais. Eu lembro até hoje, eu tava lá na minha outra casa, depois que onde eu já tinha me mudado, né? Do lado da casa de vocês. Uhum. E aí, era no final da tarde, assim, início da noite, eu tava dando uma novela lá e eu recordo até hoje dessa cena, porque foi bem difícil de conseguir passar aqui e pegar aquela fita lá. Ah, cara, tinha umas coisas difíceis de fazer, cara. Lembra que a gente nem fazia tudo, velho. A gente fazia o mínimo possível pra passar pra outra fase pra poder ir passando, tá ligado? Exato, era sempre no mínimo, porque era bem ralado. Era bem difícil. Cara, teve um jogo que eu joguei muito também, muito pra caramba. Eu não sei se tu chegou a jogar comigo e tal, mas era o Harvest Moon. Joguei, claro. Acho que tu jogou mais, mas esse eu também cheguei a jogar. Era bem aquela coisa de cuidar de fazendinha, né? Isso, que tinha que plantar, tinha que arrumar a plantação, tinha que cuidar dos animais. Aí depois a gente descobriu que debaixo da cachoeira tinha uma mina, aí tu ia lá e ficava, como é que se diz? Não é capinando, mano. Minando? Não é minando, mas é que tu pega com coisinha e vai batendo no chão pra ver se acha ouro e essas coisas, né? Aí tu podia vender, ganhava dinheiro, tinha uns negócios também legal que tinha uns eventos que acontecia na cidade. Aí tinha um evento lá que um que eu ganhei um e perdi o outro, que era das galinhas. Tu tinha que pegar tua galinha e tipo uma galinha assustar a outra, tá ligado? Pra ela sair de dentro do circo. Só que se tu assustasse demais a outra galinha, a outra galinha do cara ia pro lado e a tua galinha ia pra frente e saía do círculo, tá ligado? Tinha vários negocinhos. Sim, era bem engraçado. Tinha dos cavalos também. Isso. Tinha vários bagulho, mano. Era bem legal esse Harvest Moon aí. Só que, tipo, uma coisa que eu não gostava é que era 10 anos pra te chegar num lugar, tá ligado? Sim, era bem devagarinho, né? Pô, tu mesmo correndo, cara, te passava, aí começava a carregar a tela, aí tu ia outra tela. Às vezes tu queria só ir num lugar, tu tinha que dar toda a volta no mapa pra chegar lá, tá ligado? Era muito difícil. Muito chato, quer dizer. Ele não era muito interligado, né? Mas mesmo assim valia a pena, cara. Era legalzinho. Sim. Eu lembro que tu não gostava muito que jogasse na tua conta ali, porque tu queria fazer as tuas coisas, né? E aí a gente tinha que estar abrindo uma outra no memory card lá pra jogar. O Tota também jogava de vez em quando esse. Aí a gente revezava numa outra lá. Que viagem. Cara, esse jogo eu joguei. O próximo jogo que eu vou falar, ele é um jogo que eu joguei mais em emulador depois mesmo, uns tempos depois. Eu não joguei muito no Play 1, porque ele era bem difícil e eu não tinha tanta paciência pra jogar esse jogo. Que era o Metal Gear Solid. Sim, eu não lembro muito bem, assim, mas eu acho que eu joguei pouco também. Mas a galerinha gostava muito. Metal Gear Solid é um jogo que foi criado pelo Kojima, que é um cara muito conhecido, né? Que ele já fez vários jogos, tipo, nesse estilo, assim, e tal. E, tipo, o jogo, a moral desse jogo aí é que ele é um espião, assim, entre aspas, do governo, um agente do governo. Quer dizer, não é do governo, é meio confusa a história dele, assim, mas ele é um agente que ele tem que fazer umas missões num lugar lá e tal. E aí, só que a moral do jogo é não ser percebido. Aí, tipo, tu tem que fazer tudo na camufla, tudo quietinho, tá ligado? Tu tem que... tem lugar onde tu tem que se abaixar. E aí os guardinhas tem um mapinha, assim, um radarzinho em cima, e aparece onde eles conseguem ver. Então tu vai meio que olhando pro mapa ali, pro radarzinho, e tentando fugir dos caras sem os caras te perceber. Aí tu pode, tipo assim, se o cara estiver de costas, tu pode pegar e desmaiar ele, tá ligado?
Eu lembro que esse jogo, mano, ele era muito inteligente, velho. Porque, tipo, se tu tem uma parte que é na neve. Aí se tu correr, tu andar assim, fica tuas pegadas, sabe, na neve. E aí os guardas, eles vêm as tuas pegadas e vão atrás de ti. Aí tu tem que te esconder mesmo, tá ligado? Sim, sim. Tem vários negócios, cara. Tem uma, tipo assim, tem uma parte que eu fiquei fiquei muito tempo tentando passar porque eu não sabia que tu tinha que pegar C4 e explodir as paredes. E aí era só nas paredes que tinham umas partes meio rachadas, que daí explodia e tu podia entrar, tá ligado? Ah, mano, eu explodi tudo que deu dentro da fase pra tentar passar e não conseguia, tá ligado? E cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse jogo eu joguei muito no PC. Eu joguei não muito assim, mas joguei alguma coisa no PC depois de algum tempo, porque no PS1 a gente não jogava muito. Sim, eu lembro que tu tinha no Play 2, cara, tu tinha comprado um dos Metal Gear, e aí, só que eu acho que tu não gostava muito, porque a gente não jogava, porque era muito difícil, cara, tu tinha que fazer tudo abaixado, e a gente queria pegar e dar-lhe tiro nos carinha e tal, e não dava. A gente era mais a vibe já, vamos curtir, fazer vários negócios que dá pra fazer, não ficar muito minucioso, né, fazendo as coisas. Sim, isso é. Outro joguinho, cara, que eu joguei, porque... Só que eu acho que eu joguei mais tarde. Eu cheguei a jogar... Eu não lembro agora se eu joguei em emulador ou se eu joguei no Play mesmo. Mas foi o Dino Crisis. Não sei se você chegou a jogar esse. Lembro desse. É um bem parecido, era o... Acho que Jurassic Park, a gente jogou também, né? Então os dois era... Na realidade não, mano. Esse Dino Crisis, ele era tipo um Resident Evil, só que de dinossauro. Tu tinha que matar dinossauro. É. Então, tipo, era bem estilo, muito parecido com Resident, assim, era tudo meio escuro, tu ficava meio com medo de aparecer os dinossauros, tá ligado? A câmera dele era meio fixa, assim, aí era meio difícil de jogar, de controlar o boneco, tá ligado? Sim. Porque eu lembro que, tipo, o problema do Play 1 era... A maioria dos jogos era... O jogo de tiro era muito ruim porque, tipo assim, tu não mirava bem em cima do bicho que tu queria tirar. Então tu tinha que ficar, tipo assim, um pouquinho pra esquerda, exato, atira. Ah, não é aqui. Vira mais um pouquinho, atira, tá ligado? Tinha que ficar meio que descobrindo onde é que tu ia acertar, né, mano? Sim, ele não era muito intuitivo pra jogo de tiro, né? Mas é um jogo que eu joguei pouco, assim, mas do que eu joguei, eu lembro que tinha umas cenas, aquelas cenas que apareciam durante a... Tipo, tu entra no lugar, aparece uma cena, etc. Era bem legal, velho, que ficava mais realista do que no jogo, né? Sim. Essa parte era legal, né? Que a gente ficava fascinado com os gráficos dos videozinhos. Sim, mano, era muito legal. É tipo um cinema, né, cara? Pra nós era, verdade. Era muito show. Até tinha um jogo bem parecido assim, no estilo desse, que era Alien vs Predador. Sim, cara, bem parecido mesmo, velho. Pô, esse aí é um que a gente jogou. Eu lembro que era muito difícil, cara. Eu acho que a gente não conseguia passar, né? Não, eu ficava trancado sempre no início. Era muito difícil. Mas era porque tinha que ficar abrindo umas portas e fazendo umas coisas muito esquisitas. E era tudo muito escuro e na mesma vibe desse outro, né? Do Dino Crisis. Mas eu lembro que eu sempre tentava e nunca conseguia. Eu desisti de jogar esse jogo. Pois é, mano. Muito jogo do Play 1 a gente desistia de jogar por causa disso, né? Porque era muito difícil. Sim, a galera não sabia o que fazer. Na época não tinha... A internet não era tão fácil assim, né? A gente nem pesquisava. Então... Não, e outra coisa, não era nem a questão de não ter os detonados, mas a gente era meio cabeçudo também. A gente, não tô conseguindo passar, não ia atrás de tentar resolver, assim. Era tipo assim, tentava algumas vezes, um dia que outro ia lá e tentava jogar de novo, mas não quebrava muito a cabeça, né? A gente não se importava muito. O lance era a gente se divertir com os joguinhos que a gente sabia. Exatamente. Outro jogo, mano, que a gente jogou pra caramba, velho, era o Winning Eleven, né, cara? Clássico. Esse aí de futebol acho que não teve mais jogado. Não, e lembra, era as narração em japonês, às vezes aparecia os nomes dos carinhos em japonês, era muito zoado, né, cara? Esse era o jogo mais bugado, eu acho. Lembro que uma vez, eu não lembro quem tava jogando, mas
que a gente chutou a bola, assim, foi pro lado de fora da rede e atravessou a rede e o juiz deu gol. E a gente ficou, tipo, não faz sentido isso. Mas foi gol. Não tinha o que fazer. Sim, mano, tinha uns bug assim, tu conseguia fazer gol pro lado de fora. Às vezes saía a bola, mas não saía. Era uns negócios meio... Exato. Meio tosco. Impedimento era clássico, né? Não tinha impedimento. Ah, é verdade, não tinha impedimento. Só no Play 2 que foi ter, né, cara? O negócio era muito, muito estranho. Mas a gente se divertia bastante. Sim. Sabe qual é o jogo que é o Winning Level hoje? Hoje o jogo que é o Winning Level seria o FIFA? É o PES, cara. É o PES, ao contrário, então. É, o PES. É da Konami, né, mano? Ah, verdade. Lembro que tinha sempre aquela transição Konami Sports, tá ligado? Aham. No início do Winning Level. Não, nem lembrava mais que era da Konami. Na verdade, eu acho que só fora o futebol, não lembro se eles fazem outros jogos hoje em dia. É um jogo conhecido deles. É, tipo, a Konami continua fazendo, mas eu acho que de esportes não tem muito, assim. Aham. Eu lembro que uma vez, cara, o Thiago, o Sartor, ele foi posar lá em casa, mano. E, cara, foi muito louco. Ele pegou e conseguiu fazer um gol de bicicleta, cara. Bah, E a gente nem sabia que dava pra fazer isso, cara. Aí eu virei pra ele, mano, como é que tu fez isso? Ele, eu não sei, cara. eu só fiz. Eu apertei os botões aqui, ele fez, cara. Outra coisa era que a gente chutava de longe, de qualquer maneira, e era quase certo que era gol também. Então a gente pegava a bola no meio de campo, tinha espaço, chutava. Era mais garantido que ia em frente. Sim, e quando a gente se irritava, mano, que tava perdendo, e aí começava a avacalhar, tirava o goleiro, e ia com o goleiro tentar fazer gol no outro, lembra? Aham. Não aceitava perder, né? Ah, já que eu tô perdendo mesmo, vou avacalhar de uma vez. Vou avacalhar, era exatamente. E os pênaltis, mano? Os pênaltis eram engraçados. Cada um virava aqui o controlezinho aqui pro lado, aqui, eu botava debaixo da camisa aqui. Acho que a parte mais tensa era os pênaltis, assim, porque a gente, tá olhando no controle, não faz isso. A gente ficava brigando aí. Era muito massa, né? O jogo que eu joguei bastante também era o Gran Turismo. Lembra? Lembro, Gran Turismo lembro também. Eu acho que eu joguei bastante também esse Gran Turismo. Não lembro se eu cheguei a virar algo do tipo, mas eu adorava jogo de corrida, então esse foi um dos clássicos. Pô, cara, eu lembro que a gente olhava os carros e dizia assim, cara, é muito real esses carros, mano. Tá Tudo quadrado. Todo quadrado. E a gente ficava falando assim, caraca, mano, imagina. E esse é o Play 1. Imagina o Play 3, cara, vai ser igual na vida real mesmo, cara. Falava. Ai, cara, era muito... A gente era muito emocionado, né? E o Gran Turismo 3 foi o que se destacou, né? Então, tinha um baita de um gráfico. Sim. Não, tinha melhorado bastante. Mas eu joguei mesmo, foi o primeiro, cara. Que eu lembro que a gente jogava muito multiplayer, um contra o outro e tal. Aí era bem legal. Uhum. Tinha um jogo de Fórmula 1 também, né? Que eu acho que o nome era Fórmula 1. Cara, eu nunca gostei do jogo de Fórmula 1, velho. Eu gostava, eu jogava... Não joguei tanto assim também, mas... Eu lembro que, eventualmente, eu jogava o de Fórmula 1. Eu era viciado em jogo de carro, daí eu jogava todos que tinha. Sim. Era muito difícil, cara. Pô, tinha que parar pra fazer as voltinhas, pá. Era mais difícil de controlar. Aí eu não gostava muito. Cara, um outro jogo, velho, que a gente jogou bastante, mas a gente jogou acho que bastante as primeiras duas fases, tá ligado? Porque depois a gente meio que se perdia. Era o Siphon Filter, lembra? Sim. Nesse jogo, eu lembro ele poucas coisas, porque como tu falou, a gente jogou pouco, né? Mas era um jogo bem legal, assim, na verdade. Sim, tipo as mirinhas em cima dos caras, lembra? Tu ia atirar, ficava verdinho assim na volta, daí tu conseguia acertar o carinha direitinho. O jeito que o maluco corria também era cheio de estilo, tá ligado? Sim. Era bem legal esse jogo, mano. Tinha algumas armas diferentes também, era bem legal, cara. Tem aqueles carinhas de amarelo que era bem engraçado, aqueles caras, do nada eles estavam andando por aí, mas eu acho que eles eram teus amigos, né? Eu não sei o que eles eram de fato. Uns carinhas, tipo, vestido todo de amarelo. Não recordo o que eles eram de fato no jogo, mas tu passava sempre do lado deles e eles estavam fazendo alguma coisa aleatória, assim. Acho que eles eram seus amigos. Cara, pior que eu não lembro disso, velho. Esse cara de... Ah, tá. Tu tá falando daqueles caras que usavam uns tipo uns negócios pra mexer com um negócio que pode ter vírus, contaminação, né? Isso, um roupão.
Sim, é que quando a gente era pequeno, velho, a gente não nem se ligava na história dos jogos, a gente só jogava e ia embora, né, mano? Sim. E era em inglês também, né? Daí não ajudava muito. Isso, pô, tinha jogo em inglês, tinha jogo que era japonês, então a gente nem fazia, não tava nem aí pra história, a gente queria jogar mesmo, né, cara? É verdade. Esse Siphon Filter, cara, a história é meio que um vírus, é tipo um vírus que foi liberado, assim, no lugar lá e tal, e aí é meio que vira tipo, ataque terrorista com um vírus, é uns negócios assim, tá ligado? Uhum, isso mesmo. Aí, tipo, aqueles carinha de amarelo, eles estavam verificando a zona lá, e aí chegou os terroristas lá, dando tiro e tal. Isso mesmo. Cara, um jogo que, mano, era um dos jogos mais legais que a gente jogava, cara. Eu lembro que a gente ficava feliz de jogar esse jogo, que era o Spider-Man. Nossa, esse jogo era muito legal, porque ele além de ser um jogo bastante dinâmico, assim, né, porque tu era o Homem-Aranha, tu tinha umas fases muito engraçadas, né. Sim. Eu não recordo uma específica, mas eu lembro que sempre tinha alguma fase que a gente conseguia dar risada, que era engraçado as cenas que aconteciam. Sim. Não, cara, é muito legal, cara. E, tipo, querendo ou não, mano, o Homem-Aranha pra nossa época foi um dos maiores super-heróis, tá ligado? Porque eu lembro que o primeiro filme que eu vi no cinema foi do Homem-Aranha. Aham. Pô, então marcou muita gente. E a gente jogando, podendo ser o Homem-Aranha, era demais, né, cara? Exato. E eu acho que ele tinha um gráficozinho legal até, assim, pra jogo de PS1. Tinha, velho. A gente curtia um monte. Sim, o gráfico era bom. Eu lembro que não podia cair, né? Era um gráfico meio cartunesco e era em cima dos prédios, né? Tu tinha que, tipo, não podia cair porque senão tu morria, né? Era bem macabro. Tu olhava pra baixo assim e tu morria, porque era tudo escuro. Eu lembro que a gente travou. A gente foi jogando até aquela fase do avião, não sei se tu te lembra. Tem um aviãozinho que ele... Não sei se tem alguém dentro. Eu sei que o avião tá indo pra frente e tu tem que ir abrindo as portas e lutando contra uns carinha e tentando parar o avião. Só que a gente não sabia que tinha que parar o avião. Aí a gente só abria as portas, lutava com os carinhas e a última porta não tinha como abrir. Uhum. Aí o avião batia na parede e explodia, tá ligado? Daí tu perdia. Sim. Eu lembro que a gente chegou até aí e não sei o que aconteceu depois, mas a gente trancou bastante nessa fase, né? Não, depois eu descobri o que tinha que fazer. Tu tinha que pegar e jogar teia nas hélices do avião, e daí ele travava o avião. Tu viu uma coisa bem simples e a gente nem se ligava. É verdade. E aí depois tinha umas fases que era... Eu não lembro já se era nesse mesmo ou se era no 2, que dava pra te andar na rua, na cidade mesmo, na rua e tal. Provavelmente era no outro, esse aí ainda era tudo ou dentro do prédio ou em cima do prédio. Era engraçado quando ele reconhecia alguém que tava próximo, né? Aí ficava piscando um negócio na cabeça dele, assim, ele já sabia, tá vendo inimigo. Ele já ficava esperto pra atacar. Pô, era muito show, mano. Eu acho que, assim, o Homem-Aranha nos videogames é um dos melhores jogos que tem, né, cara? Sim, eu acho que é um dos melhores mesmo. Eu nunca joguei o do Play 4, mas todo mundo fala bem, tá ligado? Uhum. Vou te confessar que o Play 4 também tô meio por fora, assim, dos jogos, né? Até o 3 sei alguma coisa. Aham. Beleza. O outro jogo, cara, que eu joguei muito na casa de um outro amigo meu, que ele tinha Play 1 também. E eu lembro que ele... Cara, como o Play 1 era... naquela época, a gente nem sabia o que era pirata, né, mano? A gente só sabia que tinha os jogos lá. Mano, ele tinha bolsas e bolsas cheias de jogos, tá ligado? Uhum. E esse jogo eu joguei lá, cara. Eu fui descobrir lá, que era o Road Rash. Que era um joguinho de moto. Não sei se tu chegou a conhecer. Era um joguinho de moto que tu podia bater nos outros carinha de moto. Sim, eu lembro. Eu acho que quando tu comprou de mim, eu jogava contigo esse jogo depois. A gente jogou alguma coisa. Talvez ele me emprestou. Sim, pode ser. Eu lembro que eu joguei na tua casa esse jogo. Aham. Era legal, cara, porque tu tava lá andando assim, e aí daqui a pouco um cara pegava e começava a andar do teu lado, tu pegava e podia dar soco, derrubar ele da moto. E outra coisa era legal também. Soco, dava pra pegar corrente, eu acho também, né? Corrente, tinha uns pedaços de, não sei se era pau ou algo do tipo, que tu dava pra bater nas pessoas também. O jogo era totalmente sem noção, né? Mas podia. Então... Tô louco.
Era muito show. E aí, tipo, o engraçado também é que quando tu batia, ou tu batia num carro, ou batia na parede, o cara sumia do mapa, lembra? Eu não lembro disso. Ele expurgava da moto, assim, tu batia, ele saía da tela, assim, e blum, caía no chão, assim, era muito engraçado. Véio. É, muito bom esse jogo. Muito louco. Um jogo que a gente jogou muito, cara, que eu lembro que, pô, ia jogando, era sempre assim, quando morria passava por outro, era o Medalha de Honra, lembra? É verdade. Nesse Medalha de Honra a gente ia até o final, né? Sempre pra passar. E a gente jogou, acho que não só um deles, a gente jogou uns 2 ou 3 tipos diferentes de Medalha de Honra, né? Sim, é que eu acho que tinha o 1 e o 2 pro Play 1, e aí eu lembro que a gente jogou os dois, jogamos o 1 e o 2, e eu não lembro se a gente conseguiu virar, mas eu lembro que a gente passava assim, tardes inteiras jogando esse jogo, cara, jogava muito, muito. Sim. E eu lembro que depois, quando tu comprou o Play 2 também, tu tinha os outros Medalha de Honra, a gente ia pra tua casa pra jogar também. No 2 eu acho que teve mais variedades, né? Mas o Medalha de Honra é engraçado porque até hoje a galera ainda joga, né? É um jogo muito, muito visado ainda. Acho que foram um dos poucos que ficaram desde aquela época. Ele mudou muito e perdeu depois pro Call of Duty, né, mano? Que o Call of Duty tomou conta, né? Mas eu lembro que... Sim, mas ele ficou por bastante anos. Sim, eu lembro que tinha o Medalha de Honra 2, que foi em 2010, um que lançou lá. E era bem legal de jogar também. Era meio pequeno, assim, o final da história é meio idiota, assim. Mas era bem interessante, bem legal mesmo. Sim, a gente se divertia com esse jogo. Um jogo de tiro, assim, acho que era um pouco, né, do mesmo estilo. De ser guerra mesmo, assim. Então, marcou bastante pra nós. Sim, ele também era em primeira pessoa, né? Não tinha muito jogo de tiro em primeira pessoa, assim. Verdade. Um outro joguinho, cara, que eu descobri, a gente jogou lá na tua casa muito, que era o Metal Slug, lembra? Lembro, esse joguinho era bem engraçado também. Cara. Era muito show, cara, que tipo, tu podia jogar de 2, e aí eu lembro que, pô, tinha vários tipos de arma, era tiroteio pra tudo que é lado, boneco vindo de tudo que é lado. Aí tinha uns carinha lá que eles estavam amarrados, tu, tipo, pra te libertar eles, tu chegava perto deles e cortava a corda deles, e eles te davam um prêmio e saiu correndo que nem uns loucos, né? Era muito engraçado, né? Sim, o jogo era meio estranho, porque tinha umas coisas meio inusitadas. O nada tava em cima de um camelo, daí tinha uns bebês no chão, uns campos de guerra, era tudo meio na mesma cena, muito louco, né? Era bem engraçado, né? Tu nem conseguia prestar atenção em tudo que tava acontecendo, tá ligado? Exato, era tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse jogo era mais legal de tu assistir do que tu jogar, porque, tipo, tu não te concentrava muito jogando, tá ligado? O que tava acontecendo, assim. É bem isso. Aí tinha helicóptero que tinha que ficar dando tiro do nada, tinha um pessoal na terra, assim, que tinha que atirar também. Era bem engraçado, porque tinha um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. E quando tinha o tanque, lembra que a gente brigava pra... eu que vou entrar no tanque, eu que vou entrar no tanque. Era uma briga pro tanque, todo mundo adorava, né? Era a arma mais forte. Então, cara, o outro jogo que a gente jogou muito lá na tua casa era o Vida de Inseto. O Bugs Life, lembra? Bugs Life, lembro sim. Eu acho que esse jogo eu não lembro em qual época de fato, mas a gente jogou bastante seguido durante um tempo e depois acho que ele se perdeu um pouco assim na nossa jogatina, né? Sim. Cara, era bem legal, porque se passava no filme, né? Que nem no filme, o joguinho. Aí tu tinha que, tipo, tu pegava uma semente e tu tinha que pular numa parte alta, aí tu tinha que pisar em cima da semente, aí tu meio que plantava ela e nascia um cogumelo. Aí tu podia pular em cima do cogumelo pra ir pros outros lugares, tá ligado? Exatamente. Aí era bem intuitivo, assim, era bem jogo de criança, mas, pô, a gente adorava na época, né? Claro, e a gente era uma, né? Sim, é muito show. Mas esse jogo ele era bem curtinho, assim, não tinha muito o que fazer, né? Era basicamente pegar a sementinha ali e ficar plantando ela pra ir pros lugares. Era muito repetitivo, então acho que por isso que a gente enjoou dele. Tinha que pegar umas letrinhas também pra formar algumas palavras. Era basicamente isso, assim, ficar andando. Todo jogo de Play 1 é assim, né, mano? Sempre tinha alguma coisa pra pegar pra formar alguma coisa, né? Sim, o Tony Hawk mesmo, a gente tinha que pegar skate, lembra? As letras. Ah, verdade, skate.
Cara, o jogo... Ah, cara, a gente adorava. Aí eu lembro que a gente pegava e botava o jogo só pra ouvir a introdução, que era o Jurassic Park, mano. Era o melhor. Lembra? Isso. Pô, cara, era muito show. Era da DreamWorks. Aí lembra que gurizinho na lua aqui pescando. Aí ele joga a vara e um dinossauro pega e puxa ele pra baixo, tá ligado? Aquilo lá, a gente abriu o jogo só pra ver aquilo, né? Porque era muito bom, cara. Era muito tri, cara. E daí depois vinha o Rex, né? Depois vinha o Rex dando um gritão. Pô, cara, era muito massa, velho. Eu lembro disso. E o joguinho era dificinho também, lembra? Era difícil. Eu lembro que tu era tipo um dinossauro sequinho, verdinho, e do nada tinha uns pés grandes. É aqueles pequenininho, cara. Tu lembra como é que é o nome desses dinossaurinhos pequenininhos? Ah, boa pergunta, não recordo também. Mas eles eram dos mais frágeis, assim, e a gente tinha que lutar com o grandão, né? Então, cara, daí tu era aquele... É tipo um Raptor, né? Pequenininho, Velociraptor lá pequenininho. Exato. E aí tu tinha que ir passando e tinha que ir pulando. Tinha os outros menorzinhos, tu tinha que meio que lutar com eles. E tinha uma das fases que eu lembro que era muito difícil, cara. Que era aqueles gigantes, que tem um pescoção gigante. Aham. E eles ficavam pisando. E tu tinha que andar bem direitinho pra eles não pisar em cima de ti, Isso lembra? daí tu se abaixava e ficava dentro do lugar onde ficava a pata deles, né? Da marca da pata. Aí eles passavam e aí tu voltava de novo. Aí assim tinha que ir se escondendo a cada vez que eles passavam. Era bem chatinho aquela parte. Bah, era muito difícil. Mas eu lembro que esse jogo era muito bem feito, cara. Era muito legal de jogar ele. Era bem legal. Eu não lembro se a gente chegou a virar esse jogo aqui, mas... Não, cara, a gente passou mais um pouquinho assim e acabamos por não jogar. Eu não lembro se ele começa a ficar muito difícil ou se, sei lá, a gente pegou muito... Não, a gente jogava ainda na tua casa. Não sei se estragou, talvez cedeu, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente jogou, tipo, um pouquinho mais à frente e já paramos de jogar. Exato. É que, na verdade, era um jogo legal, mas ele era um pouco monótono, né? Daí, então, talvez a gente tenha desistido um pouco por isso também. Porque era basicamente um dinossauro ali que tinha que passar dos outros dinossauros. Então, a nossa ideia, às vezes, era ter uns joguinhos mais dinâmicos. Sim. Um outro jogo, cara, que a gente não jogou muito, mas eu lembro que a gente chegou a jogar até e era legal porque era igual o desenho, era o Tarzan. Lembra? Ah, sim, tá vendo? Era bem legalzinho esse jogo. A gente jogou bem pouquinho também, mas recordo alguma coisa. É, mas era igual o desenho, né, cara? Daí era legal. Exato. O joguinho que eu joguei bastante era o Toy Story, lembra? Ah, cara, esse jogo, eu era apaixonado por esse jogo. Até hoje lembro das fases. Pô, era muito legal. Porque era bem na época que lançou. Esses tempos eu peguei pra jogar ele, cara. É mesmo? Baixei no emuladorzinho, comecei a jogar. Fui bem longe até, cara. Uhum. Só que aí tinha umas partes lá que eu não conseguia, tipo, não é que eu não conseguia passar, mas eu não entendi como é que eu fazia pra chegar tipo, avançar no jogo. E aí acabei parando de jogar. Sim, eu lembro que tinha bastante fases que era chatinho de passar mesmo. Mas era bem divertido porque o cenário era igual ao do Toy Story, né? Então a gente ficava bastante tempo jogando assim só pra curtir as cenas que tinha. Pra se sentir dentro do filme, né? Eu lembro que a gente tinha que resgatar os soldadinhos verdes, aqueles, lembra? Aham, muito bom. Tinha que pegar eles ficavam escondidos no mapa, tu tinha que atravessar o mapa pra achar todos, Isso. né? Tinha um dos chefões que era em cima de uma árvore lá. E, pô, tu tinha que subir. E era muito difícil de subir, cara. Porque se tu caía, ou tu morria, ou tu tinha que subir tudo de novo. Era muito chato. Aí o chefão ainda era uma pipa, que era um vampiro. Daí tu tinha que, com o Buzz Lightyear, atirar nele, assim. Era bem legal. Sim. Era muito show esse joguinho. E o último joguinho aqui que eu separei, cara, que tu vai te lembrar. Eu vou falar o nome, vamos ver se tu te lembra dele. Senão eu vou falar como é que a gente chamava ele, tá? Tá. Era o Jersey Devil.
Lembra? Cara, esse jogo era muito bom. O do vampirinho, né? Isso, a gente chamava de vampirinho, né? Aham. E o cara, e ele não é um vampiro, ele é um demônio, tá ligado? Ele era um demônio. Não, é porque pra nós a gente era inocente, né? Não, era um vampirinho, né? Vamos jogar. Cara, esse jogo era muito bom. Não, mas é que ele é igual um vampiro. É porque, tipo, a gente não se ligava muito na história. Mas a história é que é tipo meio que o Frankenstein, tipo, é um cientista maluco lá que ele meio que dá vida pra um bicho lá, tipo, cria um bicho em laboratório, assim, tá ligado? E aí é em Jersey que se passa, daí por isso que é o nome Jersey Devil, tá ligado? Isso mesmo. E ele é todo numa temática de Halloween, assim, né? Tipo, tem umas abóboras, uns carinha lá que são umas abóboras, assim. E, cara, eu joguei esses tempos e ele continua muito difícil de jogar. É mesmo. Mas sabe por que ele é difícil? Por causa da jogabilidade dele, que é ruim, mano. Tu andava pra qualquer lado, mas ao mesmo tempo tu tinha uma cena fixa, né? Uma visão fixa do carinha. Isso, e tipo, tu tinha que ficar arrumando a câmera. Aí às vezes tu tinha que pular de uma. Era um jogo meio de plataforma, então tu tinha que pular numa plataforma pra outra e a câmera ficava ruim. Aí tu tinha que, tipo, quando tu pulava, meio que mudava a câmera. Aí era muito ruim de passar, velho. Exato. Ele voava também durante um tempinho, né? Se desse uns pulos assim, ele conseguia abrir as asas dele e voava. Sim, dá uma voadinha. Tinha que pegar umas abóboras durante o jogo. Eu lembro que esse jogo a gente ficou bastante tempo jogando pra virar. Eu não lembro mesmo se a gente virou, mas eu lembro que a gente ficava muito tempo pra passar várias fases. Sim, mas era muito legal esse joguinho, cara. Pô, a gente jogava pra caramba. Sim. Eu acho que a gente jogou bastante mesmo. O que a gente mais jogou foi esse. Tu lembra de mais algum jogo que a gente jogava, assim? Algum jogo que veio na tua cabeça, assim? Fora esses, talvez o do Looney Tunes também. Era bem pra criança, assim, né? Mas a gente jogou um pouquinho. Pá, cara. Não, ele era muito difícil, cara. Ele era muito difícil, porque ele era, tipo, Adventure. E aí tinha que clicar, tinha que apontar, tinha que, tipo, descobrir. Era eles no pé de feijão, né? Isso. E aí, eu lembro que ele era dificinho, cara. Eu fui descobrir, eu lembro que a gente jogou, ia pra todos os lados, não conseguia passar. Quem meio que me falou como é que tinha que passar era o Bruno. Ele chegou a virar com o irmão dele. Aí ele disse, não, cara, você tem que vir aqui, tem que apertar em tal lugar, tem que fazer tal coisa. Pô, era bem difícil esse joguinho. Esse aí é um dos outros poucos que eu lembro, assim mesmo. Que a gente jogou bastante. Não lembro mais nenhum, que assim que não. Beleza. Era basicamente esses jogos, assim. Claro que deve ter muito mais jogos e tal, né? Só que a gente não lembra, né? Já faz muito tempo. Cara, eu lembro que quando eu ganhei o primeiro PS1, eu tinha uns 7 anos, talvez. Lá se vão 16 anos atrás, né? Então, é alguma coisa bem considerável. Play 1, ele é de 95, se eu não me engano. Ele é 95, 94. Ele foi lançado em 94 no Japão, se eu não me engano, e 95 pro resto do mundo. Isso, exato. No Brasil, aqui, ó, tá dizendo que foi lançado dia 19 de setembro de 95. Só que eu acho que tu comprou, o teu pai tinha comprado pra ele em 2001, se eu não me engano. Foi mais ou menos ali por 2004, 2005, talvez. Eu lembro que tu comprou aquela versão já pequena dele, né? Eu não lembro como é que chamava. Isso, eu comprei a versão Slim dele. É Slim, exato. Comprou a versão Slim, que era bem bonitinha, né, cara? Sim. O grande era bem grandão, assim, era gigante. O Slim era leve e pequenininho. E já vinha com os analógicos, lembra? Ah, verdade. Esse controle fazia bastante diferença pra nós, né? Sim, porque o primeiro, ele não vinha com os analógicos e não tinha aquele sistema de... Como é que se chama? Que ele treme, assim, tá ligado? Ah, sim, de vibração, né? DualShock, não é? Não, acho que o DualShock é o analógico, né? DualShock é o estilo do controle, mas é o mecanismo dele de vibração, né? Quando, sei lá, tá morrendo ou vibra, ou estão te atirando. Cara, e era muito legal de jogar. É um videogame, cara, que marcou a nossa infância, né, cara? Querendo ou não. Sim, com certeza. A gente tomava bastante cuidado com os memory cards também, que era fácil de estragar, difícil de encontrar.
Pô, eu lembro que no início eu não lembro se tu já ganhou do teu pai com o memory card, tu lembra? Não, acho que não. Logo depois que eu comprei o memory card. Ah, é verdade, cara. A gente jogava o Crash, tu lembra? E tinha que ficar jogando ou do início, ou a gente anotava aquelas passwords, lembra? Aham. Porque tu lembra que a gente tinha que deixar o PS1 ligado pra continuar jogando a mesma fase. Ou verdade. A gente ia desde o início de novo, não tinha que fazer. Ah, pior que é verdade, cara. A gente tinha essas jogadas aí também. A gente tinha que se virar pra poder jogar jogo de fase assim longa. Uhum. Eu lembro que depois que tu me vendeu, um tempão depois eu fui descobrir que dava pra usar ele como leitor de CD também. Aí botava o CD e ficava escutando as músicas lá. Eu já sabia porque eu escutava assim. Lembro que acho que o pai e a mãe escutavam bastante. Cara, pior que eu não sabia. Tá bom, pelo menos descobriu, né? Sim, tá certo. Cara, ainda dá uma nostalgia jogar o Play 1, cara, pra ti? Tu já baixou o emulador, assim, jogou de novo e tal? Ou nunca mais? Cara, na verdade, não, nunca mais joguei. Eu acho que talvez a última vez que eu tenha jogado foi um emulador de um dos jogos aí que a gente comentou há muito tempo atrás, talvez uns 8 anos atrás ou mais. Depois disso eu não joguei mais e eu não conheço pessoas que tenham um PS1 que esteja funcionando. Ou pelo menos ninguém me falou, né? Mas a minha ideia há um tempo atrás era ter todos os videogames para deixar como recordação, né? E funcionando. Mas é difícil, não é tão fácil para conseguir isso, né? Ainda mais que é um videogame que é um pouco já batido para nós, né? Então, mas talvez, quem sabe, pra frente a gente consiga juntar essas relíquias de novo e até mesmo jogar, né? Se divertindo. Sim. Cara, eu joguei em emuladores e, pô, dá uma nostalgia, é como se voltasse mesmo naquela época que a gente jogava. Só que tem a diferença, né, cara? Hoje, o Crash 1, cara, eu consigo passar em, sei lá, 1 hora eu viro ele, tá ligado? Sim. Porque naquela época, como a gente era criança, era muito difícil, tá ligado? E hoje, tipo, pô, já sabe o que tu tem que fazer, já sabe mais ou menos o comandar ali e tudo mais, aí tu passa rapidão, né? Exato. Como a gente era mais inocente, assim, a gente não tinha muita ideia das coisas. Então hoje, por a gente já ter jogado e por a gente estar um pouco mais esperto, a gente já consegue fazer com muito mais facilidade, né? Sim. E também porque era novidade, né, mano? A gente nunca tinha jogado videogame. Tipo, o primeiro videogame que eu joguei foi um Super Nintendo na casa do Samuel lá, de um amigo meu. E, tipo, só que eu não jogava muito. Quem jogava mais era ele, tá ligado? Ele deixava jogar muito de vez em quando. O primeiro videogame que eu joguei a fundo mesmo foi o Play 1 lá na tua casa, né, mano? Uhum. Sim. E eu lembro que a gente gostava de jogar bastante na tua casa porque o teu pai sempre comprava umas TV grande, lembra? É verdade, sempre tinha. Na tua casa sempre tinha. Das coisas que teu pai mais investia na casa, acho que era as TV, né, cara? Era a TV, não, a TV tinha que ser grande. Porque ele trabalhava no comércio, né? Então, Sim. Era mais fácil de adquirir uma daquelas. Sim. Aí, vira e mexe, a gente jogava e ficava fascinado, né, com o jogo. Sim. Outra pergunta que ia fazer, mas tu já meio que respondeu, é se ainda nós jogamos videogame. Então, não jogo mais, raramente assim, né? É quando tu vai na casa de um amigo que tem um videogame. E geralmente é aquele futebol clássico só pra, né, descontrair ali, fazer um joguinho, uma partidinha amistosa, ou até mesmo um campeonatinho, mas jogar mesmo algum jogo não tenho mais esse contato, nem mesmo no computador, nem no celular. Eu não sou muito mais do ficar jogando assim, a gente tem esse tempo pra jogar. Entendi. Cara, depois do Play 1 eu não tive outros videogames até vir morar aqui em Portugal. Uhum. Tem uma loja aqui que eles vendem videogames usados, assim, e eles dão garantia e tudo, e eu compro bem barato, assim, sabe? Tá bem abaixo do preço, assim. Que legal. E aí eu comprei um Xbox 360, primeiramente. Uhum. Assim, e agora eu comprei um PlayStation 3, cara. E eu tô jogando jogos de Play 3 agora. Que legal. Tô jogando o Uncharted primeiro, que é um jogo muito, muito massa. Então, tipo assim, eu tô voltando a jogar videogame, entendeu? Tipo, eu fiquei muitos e muitos anos, cara. Desde lá, eu só jogava no PC, porque depois que eu comprei o PC... Eu esqueci o videogame, nem pensava em comprar, nem jogar. Mas eu acho que sim, quando tu joga videogame, te traz assim aquela sensação de meio que voltar à infância. Traz uma sensação de nostalgia, sabe? E é muito legal, sabe? Sensação boa, né? Sim.
não só de nostalgia, né, mas tem pesquisas que dizem que abre uma área, que estimula, na verdade, uma área do teu cérebro, né, quando tu joga videogame. Então, isso é muito bom também, né, não só por, estou me divertindo, também tá mexendo com a tua cabeça e evitando algumas doenças, às vezes, né. Então, a gente leva, é viciante. Não, às vezes tem o seu lado positivo, né, de tanto se divertir quanto estimular o teu cérebro a fazer coisas diferentes, né. Sim, e basicamente isso, cara, que a gente tinha pra falar. Tu já sabe agora, né, mano? Se tu vier aí me visitar em Portugal, a gente tem o Play 3 aqui pra nós jogar, hein? Boa. Eu tenho outro amigo em Portugal também, hein? Então, quando eu for, eu já aproveito e vou nos dois. Já chama-me já pra jogar aí, já. Exatamente, já vou me preparar aqui. Não dá pra chegar também, né? Inocente aí, sem saber jogar, senão já vou tomar uma tunda. Capaz. Vou trazer aqui as nossas redes sociais aí pro pessoal que quiser seguir. No Instagram é o Pipoca com Chimarrão, né? Quem quiser tá seguindo lá. Eu sempre coloco a artezinha do podcast, eu posto lá e você pode dar uma olhada. Se você quiser comentar também, trazer assuntos pra gente falar aqui no programa e tal, pode estar comentando lá. E também o teu Instagram aí, fala o teu Instagram pro pessoal aí, Matheus. Beleza, meu Instagram é QDMatheus com H, né? Tem bastante coisa do trabalho voluntário que a gente faz, das viagens, então é bacana, assim, conhecer, né? Também, não sei se eu posso, mas se eu puder divulgar aqui o Insta da nossa equipe. Claro, pode. Trailblazers 1772. Também tem no Facebook, que bota lá, Trailblazers 1772, vocês vão achar fácil, porque é a única equipe que tem com esse registro, né, de números. Então, é bacana a gente saber que tem pessoas que veem o nosso trabalho e mais gratificante, como eu falei antes, é poder estar ajudando as pessoas a seguirem um caminho, né, motivando elas de alguma maneira. Sim, só repete aí, é Team Blazer? Trailblazers _1772. TRAILBLAZERES _1772. Trailblazers. Isso. Em inglês seria basicamente desbravadores, né? Tá, beleza. Eu vou salvar aqui, eu coloco junto Trailblazers. Beleza. Tá, não, tranquilo. Eu vou colocar aqui na postagem. Quem quiser tá seguindo aí e vendo esse projeto deles aí. É muito legal. Segue lá, ajuda eles lá. E também, se você quiser tá mandando um e-mail diretamente pra gente aqui no podcast Pipoca com Chimarrão, quiser comentar, dar dicas, falar o que tá achando do programa, pode estar mandando pra pipocacomchimarrão@gmail.com, né? Pode estar mandando um e-mailzinho lá pra gente. Também o nosso Twitter é o @pchimarrão, é mais fácil, pchimarrão, o Twitter. O Twitter eu sempre posto lá os links do podcast, posto a artezinha também, sempre aviso, quem nos segue no Twitter, assim que eu posto o podcast, já fica sabendo na hora já, entendeu? Então é por isso que é importante dar uma seguidinha lá no Twitter, que vai estar recebendo rapidinho o podcast. E também, por último, não esquecendo, eu criei uma página no Facebook do Pipoca com Chimarrão. Se você quiser seguir a página, é só escrever Pipoca com Chimarrão, que lá eu tô postando os áudios do podcast também. Porque tem um pessoalzinho que não... Quer dizer, tem bastante gente ainda que não conhece, não sabe o que é o podcast, não sabe como é que funciona. E é uma maneira do pessoal estar conhecendo lá. Eu tô gostando porque o último episódio, cara, teve mais de 100 envolvimentos na publicação, sabe? De pessoa que clicou em cima, assistiu por pelo menos 10 segundos, assim, tipo, foi meio que ouviu pra ver o que é, sabe? Tô achando legal até no Facebook. Você também pode nos buscar no Spotify. Só colocar lá Pipoca com Chimarrão, você acha. No Apple Podcasts, estamos lá também. Eu registrei a gente no Deezer. E tem o Castbox, né? Que é o aplicativo principal que eu uso. Um aplicativo muito bom para podcasts. Pode estar escrevendo lá Pipoca com Chimarrão. Você pode fazer o download, pode ouvir online. É um
um aplicativo muito bom para quem tem Android e iOS. Pode estar baixando e ouvindo por lá. É basicamente isso, as nossas redes sociais. E tem mais alguma coisa para falar aí, Matheus? Cara, só agradecer por estar nesse programa contigo e dizer que eu tô com saudade, já faz algum tempo que a gente não se vê, né? Então, espero que daqui a um tempo, não demore muito, a gente possa se reencontrar de novo e conversar e dar boas risadas, assim como a gente fez hoje. Sim, tá certo, cara, não, com certeza, eu que tenho que agradecer aí que tu se disponibilizou aí pra tá gravando junto o podcast. Claro. Certamente a gente deu bastante risada aí, deu uma nostalgia no ar, assim, porque a gente lembrou bastante da nossa infância, né? Que Play 1 foi um marco na nossa infância. A gente tá falando dele, assim, meio que agrega bastante, assim, né? Pô, quero te dizer que eu também tô com uma baita saudade de ti aí, que a gente, pô, desde pequeno, cara, desde bebê a gente é amigo, né, cara? Eu lembro das fotos lá, tu bebezão lá, e a gente já era amigo já. Exato, nascemos juntos. Pode ter certeza, cara. Eu tô querendo ir ano que vem, se Deus quiser. Vou dar uma passadinha no Brasil aí e vamos marcar pra se ver aí. Claro, vamos sim, porque já faz algum tempo, né? Então a gente não pode... Contato a gente nunca perde, mas é bom se reencontrar, né? Se ver de fato pessoalmente. Sim. Também não esquece, cara, dá uma passadinha aqui em Portugal, aqui, conhecer a terrinha. Olha, eu vou sim, pode deixar que eu vou. Beleza. Outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte, cara. Eu tô sempre lançando podcasts e a ideia do podcast é sempre trazer algum convidado ou algum amigo meu, assim, pra tá junto, né? Como eu já falei, já teve o Andy, já teve o Thiago, teve o Estevão, agora teve tu, né? E também já marquei outro pra gravar junto com o Thiago e com o Andy, né? E, tipo assim, surgindo outros assuntos aí, se tu tiver alguma coisa que tu queira também, algum assunto legal pra gente trazer em outros podcasts aí, fica à vontade aí pra falar comigo e a gente vai gravar junto, beleza? Show, vamos sim, com certeza. Vou estar dando ideia pra ir pro programa. Tá certo, então. Ô, Matheus, muito obrigado aí mais uma vez por ter participado. Quero deixar um grande abraço aí pra ti. E não se esqueça, pessoal, que tá ouvindo o podcast, comenta aí no link, pode ser no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou mandando por e-mail. Não esquece, comenta aí, dá aquela curtida. Se puder, dá aquela compartilhada. Sei que é chato ficar falando isso. Compartilha aí, não sei o que, tal. Mas, tipo, parece que a galera não compartilha, tá ligado? Se a gente não fala, né? Compartilha mesmo pra ajudar aí no projeto. Se você gosta, né? Se você não gosta, então não compartilha. Comenta aí pra ajudar também a gente a crescer. Eu quero fazer cada vez um podcast melhor aí, tá melhorando, deixando mais interativo, mais legal. E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Valeu, tchau. Valeu.